Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, receberei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebeste em casa, estava nu e me vestiste, estava doente e cuidaste de mim, estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, estava com sede e não me deste de beber, era estrangeiro e não me recebestes em casa, estava nu e não me vestistes, doente na prisão não foste me visitar. Responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho. Segunda-feira, primeira semana da Quaresma. Aquilo que nosso Senhor quer nos dizer, quer nos ensinar, com o seu Evangelho, que é o Evangelho mais, já é conhecido, conhecemos bastante esse Evangelho. O Padre está ficando muito velho, cansado, esperando que o Senhor venha me pegar. Bom, é Mateus 25, 31 a 46. Naquele tempo, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece dentro de nós, no nosso coração, na nossa vida. Mas só se a gente colocar em prática. Se não colocar, não acontece nada. Fica só com vontade e não vai acontecer nada, né? Jesus está falando aos discípulos. Eram mais de 70, hoje todo aquele que quer seguir nosso Senhor. Ele fala do Filho do Homem, Daniel 7, 13, 14, eu sempre insisto aqui. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, o Senhor retornará na glória, um dia, com todos os anjos, acompanhado de todos os anjos. Então se assentará em seu trono glorioso. Está falando do juízo final, do jeito que vai ser o juízo final para todo mundo.
Ninguém escapa desse juízo. Seja grande, seja pequeno, seja pobre, seja rico, todos serão julgados. Até esses grandes aí que estão fazendo guerra, brincando de guerra, vão ser julgados. Eles é que vão ser mesmo, né? Todos os povos da terra serão reunidos diante dele. Acabei de dizer, né? Todo mundo. E ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então, nesse dia, vai ter uma reunião de todo mundo. Quando do retorno de Nosso Senhor, que vai vir na glória com os anjos. E ele vai separar. Nem todo mundo vai para o céu. Também tenho dito várias vezes aqui, né? Deus é amor, mas é justiça, Ele julga. Cada um será julgado de acordo com as suas intenções, ações, omissões, tudo. O juízo será esse. A gente vai ver diante de nós tudo aquilo que a gente fez, ou não fez, ou deixou de fazer diante do Senhor. Tudo, pensou, sentiu, até o que não fez, se omitiu, vai ver. Quanta oportunidade nós tivemos de fazer o bem e não fizemos. Então, isso também será julgado. Você vê como o juízo vai ser bem severo, né? E ele é o pastor. Em João 10 ele fala: eu sou o bom pastor. O único pastor mesmo é Nosso Senhor, né? Aqueles que são pastores têm que se assemelhar a Nosso Senhor, têm que parecer com Nosso Senhor. Em que? Nas ações, né? Em tudo, naquele que fala, naquele que diz, naquele que vive, naquele que ensina. Quem é pastor tem que se assemelhar ao bom pastor. Pois bem, o bom pastor, que é Jesus, vai separar as ovelhas dos cabritos. Ele vai separar. Uns vai colocar à direita, outros vai colocar à esquerda. À direita, aqueles que serão salvos. À esquerda, os que serão condenados, né? Ninguém deve ter medo, né? Se a gente está na graça de Deus, nós não tememos. Quem deve ter medo é quem está distante de Deus. Aí deve temer mesmo. Pode ficar com medo, né? Quem não está vivendo a lei de Deus, né? Portanto, nós temos que, quando estamos aqui nessa vida, botar as coisas em dia. Está faltando alguma coisa? Pois coloque em dia, irmão. Não procure esconder, não. Porque nesse dia nada será escondido. Tudo vai ser revelado. Tudo. Não adianta querer esconder nada não, porque você mesmo vai ver o que você tentou esconder nesse dia. Colocará as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Aí ele vai dizer como é que vai ser o julgamento, que é de acordo com a caridade que a gente fez ou não fez. Vinde, bendisse meu Pai, bendito. Recebei as ovelhas, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Tem um reino preparado, que é a ressurreição, para as ovelhas, para aqueles que fizeram a vontade do Pai. Qual foi a vontade do Pai? Estava com fome, me deste de comer. Estava com sede, me deste de beber. Era estrangeiro e me recebestes em casa. Estava nu e me vestistes. Estava doente, cuidaste de mim. Estava na prisão e foste me visitar. Portanto, faça isso. Você não quer ir para o céu? Pois então faça. O Senhor não está dizendo? Por que a gente não faz? Né? Fazer o quê? Dar de comer a quem não tem. Dar de beber a quem tem sede. Quem é estrangeiro, receber em casa. Quem está nu, vestir. Quem está doente, cuidar. Quem está na prisão, visitar. Hoje tem uma ruma de estrangeiro nessa guerra, né? Já tinha um bocado no mundo, né? Agora que tem mesmo. Agora que tem um bocado de estrangeiro mesmo. E às vezes nós temos uma ruma de estrangeiro dentro da casa da gente que a gente nem fala, né? Às vezes é o pai, é a mãe, é o irmão, é o filho, é a filha, sei lá quem. Por causa de estrangeiro. A gente nem conhece, nem fala. Tanta gente esperando uma palavra, perto mesmo, próximo. A gente nega a palavra.
Principalmente hoje em dia, volto a dizer, esse pecado grande da guerra. Essa guerra eu tenho insistido aqui vários dias, é contra Satanás. Os grandes aí estão reunidos, pensando em como destruir. Pois bem, vão responder, criando uma desordem grande na vida das pessoas. A gente vê na televisão, e se fosse aqui, tivesse acontecendo aqui, como é que seria nosso comportamento? Pois está acontecendo com outras pessoas. Então todo aquele que eu vestir, der de comer, der de beber, que eu acolher, que eu visitar, doente que eu cuidar, é isso aí que vai me levar para o céu. E se eu não fizer, vai levar para o inferno. Jesus chama de maldito aquele que não fizer, e de bendito aquele que fizer. Maldito é maldição. Nosso Senhor fala palavras duras. Muitas vezes fala a gente que não quer escutar, que tem uma visão muito doce de Nosso Senhor. Mas perguntaram a Jesus: quando foi que te vimos estrangeiro, te recebemos em casa, com fome te demos de comer, com sede te demos de beber, sem roupa te vestimos, te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Jesus diz, naquela pessoa aí que você ajudou. Jesus está lá no preso, no doente, no que tem fome, no que tem sede. Essa fome pode ser fome de justiça, sede de justiça, e a gente fecha os olhos. Essa parábola tem muito a ver com a parábola do samaritano, do bom samaritano que viu aquele homem caído, e não passou adiante, foi ajudar. Quantas pessoas na vida a gente vê caído e não ajuda, Pois é. Naquele dia vai ser revelado. E quanto mais duro for o seu coração, pior para você, irmão. O jogo é esse, a regra é essa, Vai ser julgado de acordo com o que está aqui. Todo mundo, não é só um, não. Todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que eu fizeste. E o Senhor se coloca como nosso irmão também, Depois dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, maldição para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Então, da mesma forma que Nosso Senhor tem anjos bons, a tradição fala em 9 coros angélicos, o Satanás tem uns anjos dele também, anjos da desordem, da doença, da guerra, do terremoto, do maremoto, toda desordem que acontece na terra, o Satanás está por trás. Mas ele tenta, como ontem tentou, foi explicado, tentou o Nosso Senhor e nos tenta. E o homem, ou a mulher que cair, vai ficar do lado de Satanás, a não ser que se arrependa. Todo aquele que se arrepender, pode ser um pecado muito grande. Se arrepender, Nosso Senhor aceita. A questão é se arrepender, E depois, não só se arrepender, depois tem que pagar o pecado. Se tiver na terra, paga aqui. Como? Com a penitência, vida de oração, confissão, adoração, missa, caridade, que é o que ele está falando, jejum. Assim a gente paga uma ruma de pecado. E se estiver na beira da morte, se converter na beira da morte, se pedir perdão na beira da morte, vai pagar no purgatório. A questão é que o purgatório, ninguém pode fazer mais nada por si. Você não pode mais jejuar por você não pode mais fazer caridade, não, nada. Aí você fica dependendo dos outros, do que os outros vão fazer por você. Ou fazer penitência por você, ou celebrar a missa por você, ou rezar por você. Mas você mesmo, para você não pode fazer mais nada no purgatório. Fica esperando ser purificado pelos pecados que cometeu. Mas, pelo menos vai para o céu, Quem chega no purgatório não vai para o inferno. Então, irmãos, são essas 3 realidades,
Na verdade são duas, os que vão para o céu e os que vão para o inferno. Só que aqueles que vão para o céu, que precisam de purificação, vão ser purificados. Não é que chega no céu assim todo mundo, não, chega não. E os que viveram a vida de impiedade, guerra, dominando os outros, matando, vai responder. Se a gente responde até por coisa pequena, imagine uma coisa grande dessa, né? Causar uma desordem dessa no mundo, aí que vai responder mesmo. Rezar, né? Por aqueles que estão distantes de Nosso Senhor. E aqueles que não vestiram os outros, que não ajudaram, que não praticaram a caridade, também vão perguntar ao Nosso Senhor: quando foi que nós te vimos estrangeiro e não te recebemos em casa? Quando foi que tu estavas nu e não te vestimos? Jesus vai dizer: cada pessoa que você encontrou, que você não fez, foi a mim que você não fez. Esse texto aqui nos leva àquele texto do Gênesis. Cada um de nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, o bem que nós fazemos a um irmão, fazemos a Deus. E o bem que não fazemos, deixamos fazer a Deus. E seremos julgados por Deus. Primeira leitura do Levítico. É o livro da lei de Israel. Vou pegar 2 versículos aqui. O Senhor falou a Moisés dizendo: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel. Moisés, o grande profeta e legislador, falando para todos os filhos de Israel, dizendo o quê? Sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. É uma ordem, Deus está nos ordenando a sermos santos. Não é se eu quiser ser santo. Deus não está dizendo, se vocês quiserem ser santos, sejam santos. Não é isso não. Ele está mandando. Sede santos, porque eu sou santo. Ontem eu falei, o mundo hoje não gosta de receber ordem, pois vai receber, né? Quem não gosta de receber é que vai receber mesmo, né? Nosso Senhor está ordenando. Não é nem um convite, é uma ordem. Sede santos, porque eu sou santo. Então, eu tenho que ser santo, por quê? Porque Deus é santo. Certamente não sou igual a Deus, né? Não vou ser perfeito. Deus é perfeito. Mas santo posso ser, né? Se eu viver de acordo com a graça de Deus, sou santo. Se eu estou na graça de Deus, sou santo. Graça santificante, a graça que vem dos sacramentos. Se eu estou vivendo na graça, não estou pecando, né? Eu estou confessando os pecados, e os veniais também, até porque a missa também perdoa os pecados veniais. Então pronto, esse aí é santo. É santo. Pode até não ser canonizado, né? Porque nem todo santo é canonizado na igreja, mas é santo. E se tiver pago todos os pecados, vai para o céu, direto, né? Aquele que vai para o céu direto, sem purgatório, é quem pagou os pecados tudinho, aqui na terra. Como é que paga o pecado? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, isso aí paga o pecado. É só viver isso. Quem vive assim não tem medo de guerra não. Mas nós sabemos que muitos não vivem na graça de Deus, né? Nem mesmo aqueles que se dizem cristãos, católicos, 1 bilhão, dizem, não vivem. Muitos não vivem mais, né? Por esses devemos rezar, por esses devemos nos sacrificar, pedindo que eles se arrependam. Eles têm a liberdade de seguir a Nosso Senhor, de viver a caridade, que Nosso Senhor diz no Evangelho, Mateus 25, mas tem também a liberdade de não viver. A liberdade humana é a fraqueza de Deus. Deus não toca. Deus não força ninguém a ser santo, né? Ordenar, ordena, mas ele não. Se o homem não quiser, não vai ser. Deus não, nesse sentido, é a fraqueza de Deus, né? Se o homem disser não vou ser, pronto, acabou. Não vai. Deus espera que todos cheguem ao conhecimento, à plenitude da verdade, que todos se salvem, mas nem todos vão salvar. Isso é ilusão pensar nisso, né? E a última frase, também da primeira leitura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Isso aqui já está na antiga aliança. Se você pensa que o amor a Deus e ao próximo como a nós
é só da nova aliança. Não, está no Levítico, né? É bom gravar esse texto. Levítico 19, 18. Não faço, né? 19, 18. Capítulo 19, versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Se a gente viver só esse mandamento, que também é uma ordem, pronto, o mundo estava resolvido. Mas ninguém vive nem dentro de casa, não vive nem na igreja, não vive nem com aqueles que estão próximos da gente. Imagine com os desconhecidos que nosso Senhor mandou acolher, né? Aí tem toda essa guerra que realmente está abalando muita gente naquele território e que pode causar ainda um estrago maior. Eu já disse que nós podemos evitar a guerra e parar a guerra se a gente realmente se converter. Realmente muita gente está rezando, né? A gente está vendo um movimento grande de gente rezando pela paz, né? Muitos grupos, muitas pessoas. Espero que estejam também sacrificando, espero que estejam também se convertendo, porque realmente, se estiverem, a guerra vai parar, ela não vai continuar. Mas, volto a dizer, se a humanidade continuar pecando e pecando e pecando, vi dizer que vai ter carnaval daqui a um mês no Brasil, aí, meu filho, como é que você quer paz? Como é que você quer viver bem numa desordem, né? Um período em que se rasga a lei de Deus, fazendo tudo de errado. Como é que você quer paz? Pecado, gera desordem, gera morte, gera doença, gera conflito, gera tudo isso. O modo de acabar com o pecado, com tudo isso, é se convertendo. Que o Senhor nos dê a graça de viver esses dois versículos, né? Sede santos, porque eu sou santo, Senhor vosso Deus, sou santo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor.